Sejam bem-vindos, sejam bem-vindas a mais uma aula exponencial aqui de 2026. Vamos falar um pouquinho sobre como utilizar os carrosséis para gerar mais engajamento, para que a sua rede social tenha cada vez mais sucesso. E caso você não me conheça, meu nome é Maria Fernanda, mas meu apelido é PP. E para quem já é aluno das antigas, já sabe, toda vez que eu falar algo durante essa aula que te provoque uma explosão no cérebro, que você pense assim, caramba, eu nunca tinha pensado no que essa menina disse. Você vai escrever o quê? Vai escrever clique aqui embaixo. Então, papel e caneta na mão para colocar oportunidade em ação. Toda segunda-feira eu venho aqui e te entrego um conteúdo exponencial, uma aula para exponencializar os seus resultados aqui no digital. Meu foco normalmente é Instagram, mas na verdade, o meu propósito aqui é fazer com que a sua comunicação chegue nas pessoas certas. Você que é médica, advogada, nutricionista, psicóloga, terapeuta, profissional autônoma no geral ou empreendedora que gostaria de que a sua mensagem chegasse nas pessoas certas, ou seja, nas pessoas que precisam do seu servir para o mundo. É para isso que a rede social existe. O Instagram, ele existe para que você possa viabilizar a sua visibilidade através da estratégia correta. Só que a maioria das pessoas simplesmente está delegando a sua comunicação, ou seja, colocando 100% da sua comunicação nas mãos de uma social media, de uma agência, e não tem nenhum problema você colocar algum profissional para te auxiliar nesta jornada. Mas saiba que as redes sociais, elas deram para a gente algo que normalmente as pessoas queriam muito lá atrás. E hoje em dia, você tem isso na palma da sua mão e você não utiliza da maneira correta, que é o seu diferencial. Sabe por quê? Porque muita gente acredita que o seu diferencial é a maneira como entrega o seu trabalho, ou como você é vista pelas pessoas, ou quantos diplomas, quantos MBAs, quantas pós você fez. E na verdade, o seu grande diferencial é ser você. Porque o diploma, o aprendizado, tudo isso é muito importante. Eu acredito muito no conhecimento, na educação, tanto que eu invisto alguns milhares aí por mês em novos cursos para sempre trazer tudo atualizado para você que está me assistindo. É claro que eu acredito em tudo isso, mas o que chama mais atenção é a maneira como eu explico, a maneira como eu conto uma história, a maneira como eu enxergo o mundo ao meu redor. Porque é isso que me faz um ser único. Não somente o que eu sei sobre comunicação, sobre redes sociais, também, muitas pessoas também sabem, né? Tem livros ensinando isso, tem cursos ensinando isso, mas a maneira como eu explico, aí não tem outra de mim. Deu para entender que o seu diferencial, ele pode ser exponencializado através da rede social? Porque é lá que você põe a sua cara, mostra um pouco do seu dia a dia, mostra um pouco de quem você é, mesmo que você não queira virar blogueira e você não precisa, desde que você poste com intencionalidade. Lembra de uma coisa, a direção é sempre mais importante do que a velocidade. E eu falo isso todos os dias para as minhas alunas. Acho que eu já entreguei alguns cliques por aqui. Isso porque a gente nem entrou na parte de carrosséis ainda. A gente vai entrar a partir de agora. Então, em 3, 2, 1, presta total atenção no que eu estou dizendo aqui. Os carrosséis, eles foram uma maneira da Meta mudar um pouco o tipo de comunicação que a gente tem no Instagram. Pensa no seguinte, o Instagram, ele é como se fosse uma evolução da televisão, né? Antigamente, poucas pessoas tinham acesso à mídia. Por quê? Porque para você ter uma propaganda na televisão, no meio de um seriado, no meio de uma Copa do Mundo, no meio do Domingão do Faustão ou do Hulk, né? Você precisava de algum dinheirinho ali, não é? Agora você pode chegar na casa de milhares de pessoas, não somente brasileiros, com um clique apenas. Imagine que você está a um conteúdo de chegar naquela pessoa que você tanto almeja ter como seu cliente ou como seu paciente. Você está a um conteúdo de distância disso. Então, quanto mais cedo você erra, mais cedo você acerta. Espero te dar outro clique aqui. Tá. Então, imagina que o Instagram ele é uma evolução da televisão.
E eu não sei aqui quem já viu o programa do Faustão, por exemplo, ou a Hebe, eu não sei o que que você assistia. A Hebe é minha ídola, assim, de infância, entregando aqui a minha idade, mas eu não perdia um programa da Hebe. Eu e minha avó, a gente assistia todos os programas da Hebe juntas. Inclusive, eu deveria fazer um vídeo somente sobre ensinamentos da Hebe, porque para mim é uma das maiores comunicadoras do Brasil. Mas esse vídeo não será esse. Esse vídeo aqui é sobre carrossel, não é mesmo? Então, o que que acontece? O Instagram entendeu que o ser humano gosta de dinamismo. Ou seja, várias vezes você via a Hebe, ou o Faustão, ou outros apresentadores, o Luciano Huck, até mesmo hoje em dia, eles fazem o quê? Câmera um, câmera 2, câmera 3, câmera 4, câmera 5. É o mesmo cenário, são as mesmas pessoas que estão lá atrás da câmera, mas ele muda de câmera. Por quê? Porque o nosso cérebro lindo, maravilhoso, acaba se entediando fácil. Principalmente agora, principalmente nos momentos que a gente vive, né? A gente não está acostumado com tédio, a gente não quer ficar entediado de jeito nenhum. A gente não suporta um momento de vazio. Nesse final de semana, eu e a minha namorada, a gente resolveu ficar 2 dias sem telas, sem internet, sem televisão, enfim, né? Acho que sem internet, sem televisão já é bastante coisa. Mas a gente ficou sem telas, né? O máximo que a gente fazia era atender nossa família, nossos familiares. E aí a gente percebeu que em vários momentos a gente sentiu o quê? Um vazio. Mas é normal o ser humano sentir um vazio, porque esse vazio é uma abertura de espaço, e sem espaço o novo não chega. É legal que eu vou falar de carrossel, mas eu sempre trago uma lição por trás, tá vendo? Como esse é o meu diferencial? Porque essa é a minha essência. Essa é a maneira com a qual eu aprendi a explicar para os outros, porque essa é a maneira que eu aprendo. Essa é a minha visão do mundo. Então, quando a gente fala somente de redes sociais e coloca tudo ao pé da letra, aquele ensinamento, você pode encontrar facilmente em um livro. Mas quando eu trago os meus insights e as minhas histórias pessoais, daí não existe ninguém no mundo que faça igual. E aí, como não existe ninguém no mundo, eu passo a ser um ser único, eu posso precificar da maneira que eu quiser. Porque quanto mais raro algo for, mais caro também vai ser. Não é mais ou menos assim que a gente calcula o preço das coisas? Quanto mais raro, mais caro? É mais ou menos isso, não é? E aí eu não tô dizendo isso para vocês para falar, nossa, porque ela tá querendo dizer que 1 hora com ela é caríssimo. Não, eu nem acho caro, na verdade. Eu só tô querendo dizer para vocês que é importantíssimo e aumenta o seu valor quando você coloca junto com o seu conhecimento uma mensagem que somente você poderia falar sobre, que é o quê? A sua história, a sua trajetória, a sua maneira de explicar, a história dos seus clientes, dos seus pacientes contadas através do seu ponto de vista, obviamente sem expor ninguém, tá, galera? Sem expor ninguém. Então, o que que acontece? O ser humano, agora voltando aqui aos carrosséis, tá? É que eu não posso perder os insights, né, gente? Se eu ficar falando só de carrossel, o meu diferencial acaba, então eu não posso perder os insights. Agora, voltando aqui aos carrosséis, o que que acontece? O ser humano, ele fica entediado muito fácil. E nós, por sermos seres únicos, né? Que cada um tem aí, ó, a sua singularidade, né? Eu tenho a minha, as minhas aqui, as minhas, né? Tenho várias coisas minhas que é muito engraçado. As pessoas acham até um pouco esquisito, confesso. Mas o ser humano, ele é singular. Só que tem algumas coisinhas que todo mundo aqui repete. E uma dessas coisas é realmente esse nível de atenção estar cada vez mais baixo. Antes a gente conseguia ler um livro inteiro, e obviamente alguns de vocês ainda conseguem ler um livro inteiro em um dia. Mas isso não é um hábito da nossa sociedade, concordam? Aliás, o único lugar do mundo que eu já visitei e que eu vi pessoas de fato com mais livros no metrô do que com celulares rolando feed foi no metrô de Paris. Metrô de Paris, você vê as pessoas bastante com os livros. Aqui não. Aqui em São Paulo é mais complicado.
Na verdade, eu não sei dentro do vagão do metrô, mas eu tô dizendo em filas de espera, pelo menos em clínicas médicas, você percebe que lá na sala de espera tá todo mundo rolando o feed e ninguém nem conversa, não é? A não ser quando eu vou com a minha avó. Com a minha avó e todo mundo conversa. E é fácil puxar papo com velhinhas. É bem fácil, é só você começar a reclamar de alguma coisa. É muito simples. Você vai lá e Eu adoro fazer umas coisas assim, né? Eu chego lá com a minha avó e eu falo assim: Nossa, tá demorando a consulta. Pronto. Cinco senhorinhas começam a falar ao mesmo tempo, me dando razão. É bom para treinar a comunicação. Quando você consegue se comunicar com diferentes tipos de pessoas, de faixa etárias diferentes, você está treinando cada vez mais a maneira como a sua mensagem é criada e chega no ouvido dessas pessoas também. Mas, enfim, a gente está em uma sociedade que a atenção está cada vez menor, mesmo a atenção sendo uma das maiores moedas de troca que nós temos, né? Porque a atenção, o que ela é, se não uma fração do nosso tempo? Se a atenção é uma fração do nosso tempo e o tempo é a nossa moeda mais valiosa, porque o tempo não volta, tá? O tempo não volta. Esse tempo que você está aqui comigo, e eu espero que você esteja aproveitando cada minuto desse tempinho que a gente tem aqui juntos e juntas, porque eu tô aqui dando o meu melhor e eu saio com plena certeza disso. Agora, dê o seu melhor também. Não fica aqui, metade fazendo outra coisa, porque senão você vai acabar não aproveitando aqui e nem fazendo bem a outra coisa. Escolhe uma coisa só, para que você sempre dê o seu melhor. E sabendo que você dá o seu melhor, a gente pode multiplicar esse melhor. Sabe como? Pense agora em um conteúdo seu de Reel que ele deu muito bom no seu feed. Nossa, todo mundo adorou. Você vai pegar este conteúdo ao final desta aula, ou amanhã, caso você queira deixar para amanhã sem procrastinar. Você vai pegar este conteúdo e você vai transformar este conteúdo em um carrossel. Por quê? Porque existem seguidores seus que preferem assistir no formato Reel e existem seguidores seus que preferem no formato carrossel. Além disso, eu não sei quando você postou esse Reel que deu bom no seu perfil, mas, provavelmente, se foi anteontem, a sua audiência já se esqueceu. Lembra que eu falei da atenção, né? A sua audiência já se esqueceu. E como a sua audiência já se esqueceu, você tem o dever de republicar este conteúdo utilizando um outro formato, que neste caso pode ser o carrossel. Então, isso daqui é só uma primeira lição de casa para você fazer ao final desta aula, tá? Além de, é óbvio, me mandar uma mensagem na DM, nas mensagens do meu Instagram, e me falar se você gostou deste conteúdo ou não. Porque toda segunda-feira a gente vai trazer um tema diferente, tá? No final, é óbvio que o meu intuito aqui é fazer com que você comece a criar conteúdo e atraia os melhores clientes ou pacientes através da sua rede social. Esse é o meu propósito. Meu propósito é exponencializar grandes negócios e pessoas, porque eu acredito muito que a criação de conteúdo, ela nos faça evoluir diariamente. Quando a gente cria conteúdo, a gente tem que aprender a lidar com julgamentos, por exemplo. Então a gente tem que deixar o nosso ego de lado. Me fala se isso não é evolução. A gente tem que aprender a gerenciar o nosso tempo, porque senão a gente se perde no meio de tanta informação e tanto estímulo mental que a rede social nos dá. Enfim, tem uma série de benefícios ao criar conteúdo de maneira consistente e consciente. Porque não adianta você ficar criando conteúdo sem ter consciência do porquê você está utilizando aquele tempo para multiplicar a sua mensagem. Aliás, tem gente que não sabe nem que mensagem que está querendo multiplicar. Tem gente que só quer pensar em seguidores ou em compartilhamentos, likes. Não, o intuito aqui é outro. O propósito, na verdade, o grande propósito é exponencializar uma mensagem que você tem dentro de você. E qual que é essa sua mensagem? É o seu servir para o mundo. Você que escolheu ser médica, você tem uma missão gigantesca. É seu dever criar conteúdo. Advogada, terapeuta, psicóloga, astróloga, enfim. Eu não sei qual que é o dom que Deus te deu, mas eu sei que a gente precisa que as pessoas certas cheguem até você.
Eu costumo dizer que não adianta você ser o melhor se o mundo não sabe que você é o melhor. Se o mundo não tem acesso à solução que você oferece. Mas, Pepe, eu não sei que solução eu ofereço. Bom, então você tem que dar um passo para trás antes de querer mostrar a sua solução para o mundo. Você tem que entender qual que é a sua solução para o mundo, antes de qualquer coisa. Mas fica aqui comigo nas aulas, porque a cada aula você vai tendo mais clareza deste caminho a se percorrer que dá tanto sucesso no digital a milhares de pessoas todos os dias. A própria Hotmart, ela divulga alguns dados públicos sobre o mercado digital. E, gente, um a cada quatro brasileiros, ou seja, 25% do Brasil, já comprou um curso digital. Vocês têm uma noção dessa métrica? Eu não lembro agora quantas pessoas ficaram milionárias no último mês, mas foram bastante. Depois eu vou pegar essas métricas para vocês. E por isso que vale a pena você começar hoje a criar conteúdo. Não é para você deixar para a semana que vem e para o mês que vem, e daqui a pouco para o ano que vem, e daqui a pouco você vê o seu coleguinha fazendo mais sucesso do que você, porque você simplesmente não decidiu começar. O tempo vai passar de qualquer jeito. Agora, cabe a você se seu resultado vem agora, ou no ano que vem, ou no outro ano, ou no outro. Eu decidi em 2024 e foi uma das melhores escolhas que eu já fiz na minha vida. Só que em 2024, os carrosséis não estavam tão em alta quanto hoje em dia. Eu sei que a maioria de vocês ainda não ganhou muitos seguidores através dos carrosséis. Alguns sim, mas nem todos os carrosséis eles geram tantos seguidores. Eles servem mais para gerar engajamento do que seguidores. O que é engajamento? É justamente uma conversa com a sua audiência. Sabendo que o carrossel ele gera uma conversa com a sua audiência, então por que não entrar em conversas que já existem? Como assim, Pepe? Entrar em conversas que já existem. Eu vou dar um exemplo aqui, tá? Vocês se lembram quando o Felca falou um pouquinho sobre. Eu não vou falar aqui que eu tenho medo do meu vídeo ser banido. Não deveria nem estar falando essa palavra. Mas ele causou uma polêmica ali, né? Ele causou uma polêmica. Enfim. E aí, essa conversa já existia na mídia. Tava todo mundo falando sobre isso. Inclusive, ele postou um vídeo no YouTube que teve milhões de visualizações nos primeiros dias, assim. Até hoje se fala sobre esse vídeo. Foi criada uma lei por causa desse vídeo. Pra você ter uma ideia do tamanho da conversa que isso gerou. Então, eu criei um carrossel entrando nesta conversa. Eu não vou mostrar aqui meu carrossel, mas eu acho que eu ganhei mais ou menos em média uns 600 seguidores somente com um carrossel. Por quê? Porque eu entrei em uma conversa já existente. Entendam quais são as conversas existentes para quem? Para o seu público. Não pode ser para qualquer pessoa. Não pode ser só porque está no jornal. Tem que ser para o seu público. Por quê? Porque senão você não vai atrair o seu público. E se você não atrair o seu público, você não vai atrair pessoas que queiram comprar ou que queiram se favorecer daquilo que você vende ou daquilo que você doa. Eu não sei o que você faz. Eu sugiro sempre vender, porque eu sempre falo, ó, criar conteúdo sem vender nada é a maneira mais cara de você perder tempo. Mas aí vai de cada um. Aluno meu, aluna minha, vende e não cobra barato. Teve uma aluna minha esses dias que ela tinha uma mentoria de R$ 2.500. Ah, mas eu criei para ela um produto de R$ 10.000. Ela ficou com medo de vender. Ela falou: será que vai vender? 2.500 o pessoal já fica um pouco assim, mas eu ajustei toda a sua oferta, minha amiga. Quando eu ajustei toda a oferta dela, ela fez 3 reuniões de vendas. E dessas 3 reuniões, ela vendeu em duas. E aí ela me mandou uma mensagem: nossa, você estava certa. Mas isso não adianta você simplesmente subir seu preço, você tem que subir o seu valor. E para você subir o seu valor, você tem que criar entregas que as pessoas falam assim: nossa, caramba, realmente vale R$ 10.000 isso daqui. Por isso tem que ajustar toda a sua comunicação e o seu posicionamento. Não adianta você simplesmente pensar, deixa eu só subir aqui, porque a PP falou que é melhor eu subir aqui o meu preço. Não, as coisas não são bem assim, tá? Eu sei que parece fácil falar, mas foram anos de estudo. Aliás, mais de 10 anos de marketing para eu descobrir algumas coisinhas que eu vou entregando para vocês pouco a pouco aqui nas aulas, mas que quem tá na minha mentoria recebe isso assim diariamente, e inclusive bebe da fonte, porque é o que acontece. Eu trago para as pessoas tudo atualizado. Eu invisto em mentorias, eu invisto em cursos, eu invisto em mim mesma. Por quê?
para aprender e formar um pensamento sobre o que eu tô aprendendo, porque não adianta eu aprender e só reproduzir. Isso a inteligência artificial vai me substituir rapidamente, igual eu falei no vídeo anterior. Por exemplo, uma das coisas que eu fui uma das primeiras pessoas a falar, pode procurar, eu fui uma das primeiras pessoas a falar sobre isso. Foi sobre os dois ganchos do carrossel. Como assim, Pepe, dois ganchos? O que acontece é o seguinte: o carrossel, quando ele passa na sua timeline, quando eu faço um carrossel e ele chega lá no seu feed, e aí você fala: Olha, a Pepe criou um conteúdo novo, deixa eu ver porque é super interessante o que ela produz, né? Quando passa lá no seu feed, o que que acontece? Aí, espera, aí, tá funcionando aqui. Passa no seu feed, você olhou, só que aí vamos supor que mesmo que você goste muito, muito do meu conteúdo, eu sei que você gosta, tá? Mesmo que você goste muito do meu conteúdo, o que que acontece? Nesse dia você estava atrasada, você precisava levar seu filho na escola e você não conseguiu dar a devida atenção que o meu conteúdo merece. Que você sempre desse atenção e eu sei disso. Muito obrigada por isso, tá? E nesse dia você não conseguiu. Então passou o carrossel lá, você até achou interessante, mas ele passou, ele foi embora, e aí aquele gancho não te pegou. Para quem não sabe o que é o gancho, é a primeira frasezinha tanto de um reel quanto de um carrossel quanto de um story. É um gancho, né? Porque ele te puxa para aquilo. Normalmente a gente utiliza o gancho de curiosidade. Então a gente utiliza coisas, por exemplo, eu vou te contar o que ninguém te conta, né? O segredo disso daqui, a pessoa fala, opa, deixa eu ver que segredo que é esse, enfim. Então, aquele gancho, ele foi bom, mas você estava muito atrasada, você não conseguiu olhar para o carrossel. E aí, quando você vai lá, você leva seu filho na escola, e aí você volta para casa, e aí você, obviamente, já se esqueceu de olhar este carrossel, não é mesmo? Porque você não fica lembrando disso, você pensa em, sua mente está pensando em 300 coisas nesse exato momento. Então, volta aqui para a aula, meu filho e minha filha. Volta aqui, porque, ó, papel e caneta na mão para colocar a oportunidade em ação. Eu não sei quantos cliques eu já te dei nessa aula. Agora vai mais um, tá? Então você voltou lá para casa e você esqueceu do carrossel e de repente ele passou de novo na sua timeline. Como assim passou de novo? A meta dá outra chance para os carrosséis. Só que essa outra chance acontece de uma maneira diferente. Como o primeiro gancho não te pegou, nessa segunda vez que o carrossel aparece para você, ele não vai aparecer com aquele primeiro card, o primeiro. Ele vai aparecer com o segundo. Por isso que é tão importante que você tenha dois ganchos, um no primeiro card e um no segundo card. Por quê? Porque muita gente vai passar reto pelo primeiro e aí vai ter uma segunda chance. E nessa segunda chance você fisga a pessoa pelo gancho. Entenderam aí qual foi a lógica? Só aqui, ó, só aqui, só aqui já valeu, tá? Só aqui já valeu. Mas vamos um pouquinho além? Vamos falar um pouquinho sobre músicas em alta para carrosséis? Porque é o seguinte, a Meta, desde o ano passado, ela tem entregado o seu carrossel na aba de Reels. Na aba de Reels, ou seja, a aba que a maioria das pessoas consomem. Só que a Meta só vai entregar o seu carrossel na aba de Reels se você colocar um áudio. E aí sim, eu recomendo que você coloque um áudio. Primeiro, se der, você coloca um áudio em alta. Mas se, por exemplo, o seu carrossel é sobre música clássica e os áudios que estão em alta é um funk maluco, você não vai fazer isso com o seu conteúdo, porque pensa na experiência da pessoa que está consumindo aquilo com música. Só se você coloca um funk maluco para um carrossel sobre música clássica, o que que vai acontecer? Não condiz, a mensagem não condiz, a mensagem não é coerente. E para a gente se comunicar, a gente tem que ter coerência. Outro dia eu vi um conteúdo espetacular, incrível, maravilhoso. Só que ele não tinha coerência com a mensagem que a mentora queria dizer. Era uma pessoa toda namastê, paz e amor. E aí, de repente, aquele carrossel, era um carrossel, até ele ia até para uma esfera de ridicularização. E eu sei o que essa pessoa quis, ela quis cutucar quem estava na inércia. Só que isso não combinaria com o posicionamento dela naquele momento. Talvez para uma outra pessoa, mas para ela, naquele momento, aquilo não serviria. No meu conteúdo, por exemplo, eu falo para vocês desligarem o Wi-Fi todos os dias. Então, eu tenho que ser a prova viva daquilo que eu faço.
Por isso que nesse final de semana a gente desligou o Wi-Fi aqui em casa, né? Não adianta eu falar para vocês e eu continuar fazendo exatamente o oposto. Porque isso vai de confronto com a nossa autenticidade. E a nossa autenticidade é um dos maiores diferenciais que a gente tem. Já aprendemos isso no início da aula, não foi mesmo? Então, isso é muito importante para que vocês entendam que a sua comunicação ela não pode deixar ruídos. Ou seja, as pessoas não podem ter dúvidas sobre os seus valores, o seu caráter, como você age em determinadas situações. E tudo isso você pode colocar nos seus stories, nos seus reels e nos seus carrosséis. Poxa vida, uma sequência de stories deu muito bom. Ou seja, várias pessoas responderam aquilo. Aquilo fez muito sentido. Eu tava em Barcelona, na verdade não era nem Barcelona, a gente foi para Barcelona e logo em seguida a gente foi para uma cidadezinha do interior chamada Lleida, né? E é uma cidade bem do interior, lá eles não falam nem o espanhol, eles falam catalão. E lá aconteceu algo que eu postei nos stories e muita gente me respondeu. E eu não tive dúvidas, eu transformei aquela história em um carrossel. Para quem tá curioso, curiosa, que história que é, tá? Depois vocês vão lá no meu perfil, que vocês vão achar no Carrosséis. Se não achar, me pede lá que eu não vou parar aqui para contar mais uma história. Eu tô aqui para ensinar vocês e para mostrar o quanto os carrosséis são poderosos. Porque muita gente assiste Reels, por exemplo, sem som. E aí, quando ela vê o carrossel, ela tem lá a narrativa da história, às vezes fica mais fácil de ler. E aqui um outro ponto que eu acho que é um dos pontos que as pessoas mais erram nos carrosséis. Pensa que quem está do outro lado tem que conseguir ler o que está escrito. Então não adianta você fazer um carrossel com trocentos textos. Não adianta você fazer um carrossel, pedir para o chat GPT, para o Claude fazer um carrossel com aquele monte de texto, sabe? Não dá para ler, não dá para ler. Eu já tenho que usar óculos. Aí você me põe umas letras pequenas no carrossel, eu perco até a vontade de ler. Então, letra grande no seu carrossel. E posso te falar qual que é o tipo de carrossel que mais deu certo no meu perfil? O mais simples. Aquele carrossel que você simplesmente vai escrever em cima de uma foto ou num fundo branco mesmo. Você não precisa de um design de revista. Sabe por quê? Porque Instagram é entretenimento e conexão. Se eu quisesse um design de revista, eu ia na banca de jornal e comprava. Eu não quero isso. Eu tô no Instagram para rir, para me divertir, para ver algo leve. Se eu vejo um design todo trabalhado, o que que acontece na maioria das vezes? Eu passo, porque eu entendo que aquilo, ele tem um formato mais publicitário. E a maioria das pessoas não estão nas redes sociais para ficar vendo publicidade direta. É só você olhar, você paga o YouTube para não ter anúncios, por exemplo. Então, por que você vai querer ficar vendo um carrossel que tem um formato publicitário? Isso não faz o menor sentido. Agora, a partir do momento, não tem nenhum problema vender, tá? Mas você tem que parar de querer fazer campanha de marketing igual os primórdios faziam. Tô brincando, você tem que parar de fazer campanha de marketing e começar a fazer companhia para a sua audiência. A sua audiência vai comprar de você. Mas ela vai comprar de você se você não ficar tentando vender o tempo todo. E aqui eu quero tirar, inclusive, a crença da venda. Eu acho incrível vender. Eu acho maravilhoso. Eu acho que quem sabe vender sabe servir. Porque se você não compra, você não valoriza. Se você só ganha, você. É só você olhar essa aula. Eu tenho certeza que nem tem tanta gente aqui e eu agradeço a cada um que está ao vivo, obviamente, tá? Mas se eu cobrasse R$ 10.000 nessa aula, teriam mais pessoas do que de graça. E isso acontece porque o ser humano está acostumado a valorizar o mais caro. É fato. Se eu colocar dois celulares na sua frente e falar que um custa R$ 20.000 e outro custa 2.000 e perguntar qual você quer, você vai me responder o de 20.000, sem nem pensar. E se eu te perguntar por que você quer o de 20.000, você vai falar, ué, porque é melhor. E você nem sabe se é melhor, tá? Essa é a cabeça do ser humano. Então, quem consegue vender, consegue servir melhor. Queira vender, queira que as pessoas comprem de você, porque elas vão aproveitar melhor, tá? Se eu falar que eu vou ensinar de graça por um ano você a atrair clientes e pacientes nas redes sociais, na nossa segunda reunião você vai arrumar outra tarefa mais importante para fazer. Agora, se eu te cobrar R$ 100.000 para isso, eu duvido que você não cumpra o nosso combinado. Eu duvido que você não cumpra o plano de ação. Eu duvido que você não tenha resultados.
Eu prefiro comprar muitas coisas, né? Porque eu sei que quando eu compro, eu estou me comprometendo com aquilo. Não é só a outra pessoa que se compromete, eu estou me comprometendo, porque eu estou colocando o meu dinheiro e eu estou colocando o meu junto. Entende? Quem fica querendo tudo de graça, de graça, de graça, de graça, acaba não se comprometendo com nada. Aí não sabe por que que não tem resultado. Aí não faz ideia. Então eu vou te deixar um convite aqui. Aí você vai falar, ai, lá vem ela vender. É, eu vou vender, mas eu vou vender uma coisa bem baratinha, tá, gente? Por R$ 67, eu vou criar junto com você a sua estratégia. Como assim, Pepe? Você falou pra mim que você era cara? Eu sou. Relaxa. Mas essa imersão que eu vou fazer de conteúdos exponenciais vai ser das 8h30 da manhã ao meio-dia, sábado e domingo, tá? Eu quero que você entre agora, porque tá R$ 67, depois o preço sobe, o lote vira, aí você fala, eu queria, não inventa desculpa, eu vou deixar o link aqui abaixo e eu quero que você já se inscreva, tá? Tem todas as informações na página, toda a data, o horário certinho, tudo que você vai receber. Você vai receber uma plataforma linda, exclusiva para criar 30 dias de conteúdo para o seu Instagram. Obviamente, depois tem que gravar o conteúdo, né? Eu não vou criar você, eu não vou criar a sua cara, tá? Até porque eu não sou a favor disso neste momento. Pode ser que eu mude de opinião, mas agora não. Então, a gente vai criar a sua estratégia personalizada. Vamos entender quem é seu público, vamos criar o seu calendário, vamos já, você vai sair com tudo prontinho na mão para você sentar e gravar e colocar em prática, obviamente. Por apenas R$ 67. Agora, qual que é a sua desculpa para não participar? Porque assim, tem gente que vai falar: "Não, mas eu não tenho tempo de ficar sábado e domingo fazendo". Ah, é? Quanto que vai te custar isso? Se você tiver que colocar na mão de uma pessoa? Se você me contratar só para fazer uma consultoria, eu vou te cobrar R$ 7.000. Você tem por R$ 67 algo personalizado. Então, aproveita. Já faz isso agora, faça a sua inscrição, não deixe de participar. Avisa seus amigos, sua vizinha que a sua prioridade agora é você, é o seu conteúdo, é a realização dos seus sonhos, é colocar o seu serviço para o mundo, porque as pessoas precisam de mais pessoas comprometidas. Se você for essa pessoa, você entra aqui. Se você, se seu cérebro já está assim, não, porque eu tenho aniversário da vizinha, porque eu tenho não sei o quê, porque não vai dar tempo. Então é melhor você não participar, porque eu só quero pessoas comprometidas mesmo. Tá bom? Então eu vou deixar aqui embaixo a nossa imersão de conteúdos exponenciais. Nem chama conteúdos exponenciais. Olha eu falando que o nome da imersão é conteúdos exponenciais, para você ter uma ideia do quanto está novo na minha cabeça. Eu nem divulguei no Instagram ainda. Então, você que está aqui tá sabendo antes, beleza? Fora isso, toda segunda-feira a gente tem nossas aulas exponenciais, são aulas gratuitas. Eu quero que você me mande falando o que que você achou dessa aula, né? Toda vez que a pessoa me manda uma mensagem, eu sempre presenteio ela de alguma maneira, tá? Dando mais atenção. Ou quando eu tenho alguma coisa para presentear lá, eu também já presenteio. Mas eu gosto de saber quem é que tá aí do outro lado. Então me mande uma mensagem, me fala o que você achou, me sugira temas que você gostaria de ver nas próximas aulas. E em breve a gente vai ter um conteúdo novo também aqui no YouTube. Beleza? Espero que vocês tenham gostado dessa aula e até a próxima. Os frutos são do universo e nós somos o universo. Tchau.